Estamos aqui com a nossa irmã Neca, de férias, da Canção Nova. Bom, eu prefiro que ela se apresente, eu falei o apelido, né? Como que é esse nome? Maria Benedita Pereira Leite, popular Neca, né? Como você mesmo já disse. E como é que você ouviu falar pela primeira vez da renovação? Como que foi? A primeira vez eu não dei atenção nenhuma para o que era renovação. Aliás, eu nem gravei o nome da novidade, porque eu participava do movimento jovem e o coordenador disse: na igreja está surgindo muitas coisas novas, vamos fazer uma reunião e trazer seu Nunito, que era meu tio, e a tia Nhanhã, apelido dos dois, né? Então, para falar sobre essas novidades. E eles foram, falaram, contaram, mas eu não gravei nem o nome, não dei importância nenhuma. Passado um tempo, morreu o marido de uma prima minha, que era bem mais velha, e na época ela era jovem. Então, se eu era jovem, ela era bem mais velha do que eu, mas ela também ainda era jovem, ficou viúva, não tenho certeza, mas com 35 anos, né, por aí. E ela foi lá em casa para pegar a minha irmã para ir a um encontro lá numa chácara, no Livramento. Zelita. A Zelita, minha irmã. Aí ela não podia ir. E disse: vai a Neca para fazer companhia para Cleusa. É Cleusa Costa Marques. Ela faleceu há poucos dias, não tem nem 15 dias, né, que ela faleceu. E eu fui com a Cleusa para essa chácara, lá no Livramento. E chegando lá, eu fiquei admirada de ver, porque eram umas pessoas bem mais idosas. E estavam todas as pessoas assim, de idade, lá de Poconé, minha cidade natal. Você lembra o nome de alguma? Não me lembro. Eu sei que entre elas estava a irmã Francisca, que era professora na Universidade Federal. Ela era enfermeira e era professora lá na Universidade Federal. E estava a Dona Edviges. Parece-me que o Iegros também estava. E tinha um outro grupo daqui de Cuiabá que estava nesse encontro. E eu disse até lá em casa, antes de sair, porque a minha prima tinha dito que eu era um padre que fazia curas e rezava pelas pessoas. Aí eu disse para minha mãe, para a Zelita, falei: gente, o que eu vou fazer nesse negócio? Porque agora começa espiritismo dentro da igreja católica. Mas como era para fazer companhia, ela estava muito sofrida, né? Tinha perdido o marido e tal, eu fui com ela. Fiquei de longe no encontro, observando, sentada lá nos fundos, bem distante mesmo. Mas no último dia eu resolvi me confessar com o padre, porque também eu estava numa fase sofrida. Tinha perdido meu irmão, era um irmão que tinha uma deficiência, ele tinha a cabeça grande, hidrocefalia, e ele tinha falecido há pouco tempo, eu acho que eram uns 3, 4 meses também. Então eu resolvi conversar com o padre, falei disso para ele rezou por mim. A coisa mais importante foi que ele, rezando por mim, disse-me assim, não sei se era para mim ou disse por si mesmo, ele disse: eles se amavam muito. E rezou tudo, e eu vim embora com a Cleusa, né, pela companhia da Cleusa. E chegando em casa, foram as pessoas lá de casa que começaram a dizer que eu estava diferente. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, os irmãos que não moravam também lá, minha irmã que veio de Poconé, ela chegou: ué, nem viajou e está toda diferente, o que aconteceu? Porque a coisa que eu mais gostava e gosto até hoje é de viajar, né? Então ela dizia isso, e eu mesmo fui percebendo, falei: o que aconteceu comigo? Eu logo que cheguei, fui na catedral. Na época Jonel era padre e era o pároco da catedral, ele acompanhava os jovens. Eu pedi para ele uma Bíblia emprestada,
eu fazia o curso de contabilidade, já faltavam 12 matérias para terminar, porque eu tinha terminado o curso de administração e comecei contabilidade. Ele me deu essa Bíblia, eu parei o curso e fui fazer um curso bíblico. Fui lá para o Asilo Santa Rita com o doutor Iglesias fazer o curso bíblico. Essas mudanças foram acontecendo. Eu fazia terapia com psicólogo. Estava de férias nessa época, de férias da psicóloga, porque ela falou assim, eu não quero que você crie dependência de mim. E eu parei, ela me deu um mês de férias. Eu tomava remédio controlado porque por um tempo começou a ter uma situação na minha vida que eu desmontava na rua. Ia andando e de repente caía, era como se fosse um cansaço, alguma coisa. Quantas vezes eu estava indo para a faculdade, a Zelita ia comigo, ela mesmo chegava, vinha me pegar, eu não, me deixa, eu parava no chão, deitada ali, não era deitada, era desmontada. Ficava ali, respirava fundo, levantava e saía. Fui a vários médicos, e eles diziam que eu era melhor. O último médico que eu fui num psiquiatra. Ele disse assim, vamos trocar, você senta aí, eu sento aqui, porque eu acho que eu estou pior do que você. Porque você não tem nada, você tem consciência de tudo e tal. E me mandou para essa psicóloga, que era a doutora Sofia, é uma ex-salesiana. E ela tinha um consultório bem perto do Colégio Coração de Jesus, onde eu estudei. E eu ia lá. Eu me encontrei com essa psicóloga ali na 13 de junho, eu ia atravessando a rua e ela vinha, ela gritou, me chamou a atenção. O que foi? Eu parei e falei, ué, ela falou, você tá bonita. Eu ri. E depois disso, interessante que foi depois dessa conversa, desse parar que ela me fez no meio do trânsito e me chamou de bonita, eu tomei consciência que eu tinha sido batizada no Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu naquele retiro? Naquele retiro, porque eu não sabia o nome do retiro, não sabia o nome do movimento, não sabia de nada e não tive consciência por muito tempo. Eu acho que só depois que eu fui eleita como coordenadora que eu fui saber que era a renovação carismática, que era porque eu saí de lá pregando, eu anunciava para todo mundo que Jesus era vivo, ressuscitado e que ele veio para nos salvar e que ele estava vivo e que estava fazendo milagres. Porque eu nunca mais precisei de tomar remédio controlado. Eu tomava o quê? Remédio faixa preta. Nunca mais tomei. E os tombos? Nunca mais tive tombo nenhum, porque graças a Deus descobriu o que realmente era a hipoglicemia que eu tinha. Então era aquela moleza. Depois eu entendi, o médico mandou parar de comer açúcar. Era tão simples, né? Parei de comer açúcar. Nunca mais tive nada, graças a Deus. Então essa sua experiência de Deus foi atestada por uma médica, né? Porque enquanto a família falava, você não percebia, né? Eu não percebia nada, não sabia. Aí, quando a médica atestou, realmente eu tomei consciência que algo tinha acontecido, mas também eu não sabia que era batismo no Espírito Santo. Entende? Era para mim uma experiência de Deus. E que eu contava para todo mundo. Interessante, que precisa reativar isso, né? De contar para todo mundo. Eu falava, ia nos grupos de jovens, porque na época eu devia ter 24, 25 anos, tinha terminado uma faculdade, estava começando outra, eu terminei com 24. Bom, para resumir, foi no dia 28 de fevereiro de 1980. Essa é a data desse encontro. E você era do Movimento Jovem? Movimento Jovem. E aí você contava para os jovens? Contava para todos os grupos, e eles me chamavam. Todos eles, os coordenadores sabiam, me chamavam para
para pregar, porque também eu era pregadora no próprio movimento de jovens, né, nos encontros da juventude. Eu pregava e pregava sobre fé, a palestra mais aquela pesada, né, de fariseu e acusar os outros e tal. Você sentiu que mudou sua pregação também depois dessa Total, porque aí eu já não falava mais acusando os outros, porque eu comecei a falar de Jesus Cristo. Uma boa notícia, né? Comecei a falar de Deus, comecei a falar, não que lá não falava, e foi a base para mim, porque se eu não tivesse vivido no movimento de jovens, talvez não teria, né, chegado à igreja de jeito nenhum, né? E assim, ia ser sempre católica tradicional. Sim. E com isso, tudo foi mudando, a pregação, o falar e anunciar. Isso foi um tempo de uns 4, 5 anos, sabe? Eu nunca dei valor para aquilo, não, eu queria era falar e contar, e falar da novidade, e falar de Jesus Cristo, e pregar. Depois de estar pregando assim, começamos a fazer seminário de vida no Espírito lá no São Gonçalo, na paróquia São Gonçalo, porque eu não deixei da minha paróquia. Lá na minha paróquia, Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Guia, né? Mas igreja Nossa Senhora do Carmo. Era vizinha e sempre participei da igreja como família mesmo. Meu pai, minha mãe, irmãos, irmãs, todos nós íamos para a igreja. Isso era o normal na minha casa. Então eu permaneci lá, mas procurei como fazer e conhecer, aprofundar a questão da renovação carismática católica. Fui atrás desse meu tio e tia, que era o tio Nunito e tia Nhanhã. E aí peguei mais algumas pessoas, porque aí a Zelita, minha irmã, foi comigo também, a Maria José Prado, que é irmã da Dona Edviges, e a Dona Edviges, ela como passou à frente mesmo, nós fomos assumindo o trabalho, então ela, e já tinha feito, e acredito que ela fez o encontro com o Padre Haroldo, que foi antes desse encontro que eu fui lá no Livramento, que lá no Livramento quem pregou foi o Padre Eduardo Douglas. Então, ela já estava à frente do movimento. Então, eu procurei o tio Nunito, a tia Nhanhã, foi a Maria José, a Zelita, e nós começamos a fazer um estudo do livro A Cruz e o Punhal. E fazendo esse estudo, nós recomeçamos o grupo de oração lá na paróquia Nossa Senhora da Guia, na igreja Nossa Senhora do Carmo, naquele salão antigo ainda, antes de toda a reforma. Onde é o escritório hoje. Onde hoje é escritório. Então ali, um círculo, a gente começou a reunir as pessoas, não tinha quem tocasse, cantasse, nada disso, quem cantava era eu. Quem pregava? Eu, o tio Nunito, a Zelita, a Maria José. A gente começou a pregar e reunir gente, foi aumentando e foi aumentando. Dessa simplicidade, sem ninguém para tocar e cantar, aí o povo ia sedento, sabe, buscando Jesus Cristo. Palavra de Deus, né? A gente usava a palavra de Deus constantemente, a pregação era com a palavra de Deus, porque aí eu já tinha feito o curso bíblico, então já sabia mais ou menos, né? E não foi um curso assim a nível teológico, não, curso para aprender a ler a Bíblia, eu nunca tinha lido, e se lia era só para tirar uma mensagem. Não, eu lia para descobrir Jesus Cristo, para descobrir o amor de Deus, para buscar colocar a palavra na minha vida. Então isso foi mudando todo o meu esquema de pregação e modo de viver também. Meus colegas na faculdade, no trabalho, onde eu ia era assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo perguntava o que aconteceu. Então, foi muito marcante a transformação que eu vejo que refletiu para os outros. Eles perguntavam para mim.
E quando, voltando lá no grupo, quando a gente assustou, o salãozinho estava cheio. Não tinha mais onde colocar gente, porque ficava aquele pessoal todo que ia lá para ouvir, para participar do grupo. E nós não tínhamos muita instrução, não, era só na força do Espírito Santo. Fomos para a igreja. E na igreja foi aumentando e foi aparecendo também aí os tocadores, né, de violão, os cantores. Lembro-me de uma história interessante. Antes de ter outras pessoas que tocavam, tenho hoje até ele meu compadre, Juraci, da dona, ele foi para lá para tocar e apareceu um jovem lá, magrelinho, tímido, mas não era o Serginho ainda, porque o Serginho foi depois. Hoje ela é fundador de uma comunidade. Quem que é? Padre Giovanni. Ah, sim. Ele foi seminarista aqui, ou melhor, ele se candidatou ao seminário e foi para Brasília. Lá em Brasília ele fundou uma comunidade. Primo de André, exato. Então ele apareceu lá, só que ele tocava muito bem, mas não tinha coragem de cantar. E eu não conheço nota nenhuma. Ele falava assim, vou tirar no ré, eu falava, tira no fá, ré, no que quiser, porque você tem que pelo menos fazer um movimento com a boca, aí para eu entrar. E assim nós fizemos vários grupos, várias vezes no grupo. Sabe, foram coisas assim simples, mas que eram no poder do Espírito Santo, isso eu tenho certeza. Os seminários de vida no Espírito começaram aqui no São Gonçalo. E eu nunca tinha feito, mas eu vim para pregar e aí assistir. Ia pregando e aprendendo. Eram aqueles seminários de várias semanas. Cada semana nós tínhamos a pregação, a tarefa que ia para casa, os exercícios, o grupo de partilha. E isso foi criando uma base para todo o pessoal que foi fazendo, inclusive para nós, porque nós não sabíamos, nós não conhecíamos, né? Porque aí juntamos com o grupo que aí era a Dona Edviges, que estava aqui em Cuiabá, e aí ela já estava à frente e foi levando, né? Estava o Iegros. Tem um grupo de jovens lá que também foi assumindo. Canção de Amor. José Carlos ou Binho, não sei se Binho já estava nessa época, não me lembro, eu sei que eram várias pessoas, vários jovens que assumiram, e a irmã Francisca sempre junto e ajudando, sabe a gente, quantas vezes a irmã rezou por nós. E assim foi crescendo, que começou a questão do Vinde Verde também. Mas como que começou? O pessoal daí do São Gonçalo reunia, formavam um grupo todo, alugavam um ônibus e iam lá para Cruzeiro. Rebanhão. Aí foi o primeiro, o segundo, eu não sei se... O terceiro eu fui também. Mas antes tinha um encontro no Cetra, aqui. Então, a gente começou o encontro no Cetra, mas o pessoal já ia lá, mas aqui também tinha. Só que quando começou a fazer no Cetra, e não foi mais para lá, o Cetra superlotou. Quando superlotou, Dom Bonifácio, que era o bispo da época, ele pediu para a gente sair de lá, porque dava problema, faltou água, complicou a situação, não tinha estrutura para muita gente. Depois disso, nós viemos para o ginásio Dom Aquino, ali no Porto. Mas tem uma história lá em Cachoeira, lá em Cruzeiro, que o Padre Jonas... É porque lá também superlotou. Eu não tenho bem certeza, mas eu creio, acho que foi no ano que eu fui. Estava muita gente. Aí ele pediu e disse que não tinha mais condições da Canção Nova assumir mais, receber pessoas que viessem de fora. Então que cada grupo, cada pessoa fizesse na sua própria diocese. Então nós começamos a fazer aqui. E começamos assim, dessa forma, do Cetra, e superlotou o Cetra, fomos por Dom Aquino, superlotou o Dom Aquino,
Aí fomos para a Universidade Federal. Só que quando chegamos na Universidade Federal, vieram outros pregadores, porque até aqui no Dom Aquino era Padre Pepe, isso, lá de Minas Gerais. Aí quando fomos para a Universidade Federal, teve um ano que o Monsenhor Jonas veio, Padre Jonas veio pregar. E quando ele veio pregar, deu superlotação, que aí a coordenação da universidade disse que também não poderíamos mais continuar lá. Fomos expulsos de novo. Era expulso no bom sentido, porque realmente não cabia mais, e aí criava-se problema. Água, energia, banheiros, tudo dava um problema. Então, alimentação era uma das coisas. Aí o Monsenhor Jonas, muito ousado, chamou a coordenação, que na época eu estava à frente, aí estava o Wilson, Iracema, Valmir, era um grupo, seu Fernando, da Isabel, seu Fernando, e nos chamou e disse assim, olha, eu posso vir pregar ano que vem, só que aqui não dá mais. E a própria universidade já tinha dito para nós que não tinha mais condições. Só tinha um lugar maior. Um lugar maior, e nós falamos para ele. Lembro-me que o Wilson disse assim, o senhor quer ir conhecer o estádio daqui? E se a gente conseguir o estádio, o senhor vem? Ele disse, vamos, muito pronto. Meio-dia a gente saiu do encontro e fomos lá no estádio. Ele olhou e falou, é aqui mesmo, vamos. Ano que vem já deixou marcado, certo. Fomos lá para o estádio, para o Verdão. É tudo diferente, né? Ambiente mais... E nós, sem experiência, né, gente? Tudo era novo, tudo. O que nós começávamos era novo. Ninguém tinha uma experiência assim, mas fazíamos tudo com muito amor. Eu vejo que hoje a renovação aqui em Cuiabá foi fruto do amor, porque o pessoal que abraçava e que conhecia, amava profundamente e fazia por amor. Porque tínhamos voluntários para tudo. Eram equipes formadas desde jovens até o vovô, a vovó. Gente que assumia intercessão, quando falava, o encontro terminou, já começava a equipe de intercessão rezando. Sua mãe participava, o pessoal todo, era assim, Salete, que eu nunca mais a vi. Era coordenadora também da intercessão, ela era uma intercessora. E a gente começou, era tudo feito, Serginho, pela oração. O nome Vinde Verde... como que foi a escolha do nome para o primeiro Vinde Verde? Nós reunimos lá em São Gonçalo, porque eu vinha muito lá no São Gonçalo, lá era o foco da renovação carismática católica, né? Então a gente ia para lá e a gente fazia tudo por oração, com oração. Abrindo a Bíblia. Então, exatamente, eu escutando a palavra, vendo a palavra. E numa dessas vigílias, nós começamos a rezar e pedir a Deus que mostrasse. Cada um sentia a moção para isto e para aquilo e tal. E Água Viva, o grupo chamava-se Água Viva, mas era só o nome, era o grupo do São Gonçalo. Então, como que ia chamar o encontro? Então, não era para ter um nome que era para todo mundo. Uma das jovens, que eu tenho quase certeza que foi a Sidneia, na época, abriu a palavra e pegou a parte lá de João, e nesse versículo 35, o 35? Se é 35 a 39, por aí podemos confirmar depois. E lá, quando falou Vinde Vede, que eram os apóstolos procurando Jesus para saber, né, aonde ele morava, onde moras. E ele diz, vinde e vede. Ela falou que aqui é o Quando ele fala assim, ela leu aquilo ali, todo mundo concordou. Vinde e vede. Então, surgiu música. Foi assim uma coisa muito bonita e inspirada mesmo, porque a gente vê que hoje em outras partes do Brasil existe, né? Encontro Vinde e Vede. Existe o Encontro Vinde e Vede.
E foi uma inspiração que todo mundo assumiu e abraçou, e daí para frente começou. Primeiro Vinde Vede, e hoje está no 32º ou terceiro, sei lá, segundo, né? Então, e hoje já não é um encontro só da renovação, agora da arquidiocese. Então a gente vê que é fruto do Espírito Santo, porque se não fosse, tinha acabado. Então o que é de Deus permanece. Agora é interessante você colocar também como que o Padre Jonas veio para Cuiabá. Porque aí veio a Canção Nova e tudo que a gente vê hoje foi fruto realmente desse trabalho dos carismáticos. O que aconteceu, nós tínhamos um aprofundamento, eu já estava na coordenação na época, e nós fizemos um encontro fechado na escola técnica. Tinha um auditório muito grande e o Wilson Conciano, ele trabalhava lá. Então nós tínhamos essa facilidade. Deus, quando Ele quer, Ele abre as portas para tudo, né? E conversamos, eles nos deram emprestado o auditório e nós fomos fazer esse encontro. Então veio pela primeira vez o Padre Jonas, Verinha, que me lembro, né? Eram várias pessoas, mas a Verinha, e veio também aquele Geraldo. Isso. Quero chamar a atenção para o Geraldo, porque ele foi o primeiro missionário e que veio depois morar aqui com a esposa dele. E eles vieram, pregaram esse encontro, e nesse encontro o próprio Monsenhor Jonas, Padre Jonas, me disse: eu posso pregar o Vinde Vede para vocês. E quando ele falou isso, eu achei que fosse uma brincadeira, mas eu disse assim: padre, eu preciso falar com a coordenação e com o nosso diretor espiritual, porque essa coisa é de Deus, porque nunca entendi, mas eu sabia trabalhar em equipe, né? Quando eu falei para eles, não, está fechado com ele. E quando reunimos à tarde, eu já falei para ele: ó, padre, é o senhor mesmo, a equipe toda concordou. E ele era salesiano, né? Então o Padre Firmo conhecia, apesar de Padre Firmo falar: ou esse padre é santo ou é louco. Ele dizia assim: se ele pagar toda a televisão, que era a transmissora, lá a geradora em Aracaju, ele falou: ele é santo. Se ele não pagar, ele é só louco. Então, isso anos depois, né? Mas aqui a rádio, os paulinos estavam entregando para o Dom Bonifácio, ele não sabia o que fazer com a rádio. Mas esse já foi depois que estava na coordenação, e já havíamos feito muitos movimentos. Porque eu, como participava muito da igreja, eu ia nas reuniões que havia, as assembleias lá no Cetra. E nós fazíamos muito movimento falando com a questão da rádio, porque era uma rádio que lia-se horóscopo, era bem assim, tinha umas situações bem secular, né? E o Dom Bonifácio, ele não sabia o que fazer, para quem entregar, como fazer. E ele foi em São Paulo, num encontro, em alguma coisa lá, e lá ele conversou com o Monsenhor Jonas, falando dessa possibilidade. Quando ele veio para cá, como eu era a coordenadora na época, estava como coordenadora, ele me chamou e falou: olha, eu posso entregar. Não era que ele estava pedindo ordem, mas é porque aí ele teria o apoio, né, da renovação carismática, né? Eu falei para ele: imagine, fiquei na maior felicidade. Falei para ele: o senhor pode entregar. Tanto é que quando houve a primeira reunião do pessoal, que veio o João Luiz, Padre Deusdete, que o Dom Bonifácio comunicou e fez a primeira reunião, ele me chamou também, não como Neca, Maria Benedita, não, mas porque eu fazia parte da renovação e ele queria esse respaldo. E aí eu fui nessa reunião e, graças a Deus, deu tudo certo. A Canção Nova assumiu a rádio, assumiu... já estava aqui os missionários, que foi na época que depois do Vinde Vede, o Monsenhor Jonas perguntou: você quer missionários da Canção Nova aqui? Eu, lógico, disse para ele: quero sim, porque ele até me convidava: você não quer ir para a Canção Nova? E eu dizia para ele: manda seu povo para cá, quem sabe eu entro.
Mas quando ele foi para lá, ele conversou com o Geraldo, que tinha vindo, e o Geraldo aceitou vir para cá. Ele e a esposa dele, a Iracema, moraram lá em Várzea Grande, vizinho lá da minha casa. Os primeiros dias ficaram lá na minha casa de meu pai e minha mãe, né? E depois... Veio Betão, veio Adilson Sabará, que agora... Vieram vários, né? Lourdes Helena, o pessoal, vários que até não estão mais na comunidade, outros ainda permanecem, mas veio um grupo grande que ficou ali. Várzea Grande foi premiada, porque eles iam para todos os grupos, pregavam, rezavam com o povo. O grupo de oração de Várzea Grande que patrocinava, né? Foi muito tempo lá. Foi eles praticamente foram. Essa primeira casa foi o grupo de Várzea Grande que assumiu. Ficou lá, Nossa Senhora do Carmo, o grupo Nossa Senhora do Carmo. Eles pagavam o que? Mercado? Ajudava o aluguel, era um cunhado da minha irmã, e eu conversei com ele e pedi a casa mesmo, ele doou. Foi assim bem... Emprestado. Emprestou a casa, eles moraram lá, o tempo todo que ficaram lá nunca foi pago nada. Então o que era a manutenção deles, né? Alimentação, o que era necessário. Nossa Senhora do Carmo ajudou a Canção Nova a vir para cá. Com certeza, foi porque era nessa época, por mais que eu estava na coordenação, eu nunca deixei de ir ao grupo de oração, eu ia ao grupo lá. Então o meu grupo de referência era lá e coordenava a diocese, mas não que eu continuava no grupo de oração, era do grupo. Então isso fazia com que o pessoal de Várzea Grande foi sempre, não era referência no sentido de, lá está a sede, não. Eu era a coordenadora que morava lá e fazia parte do grupo, era do grupo e também coordenava os outros. Aliás, nós permanecemos mais fazendo reuniões de vir de ver dessas coisas no São Gonçalo, na paróquia São Gonçalo, de que lá em Várzea Grande. Lá as equipes de lá trabalhavam, porque vinham pessoas de todas as paróquias, de todos os grupos, e cada grupo formava a sua equipe. E era uma equipe de serviço mesmo, né? Que era o quê? Recepção, ornamentação, limpeza, liturgia, ministro, segurança, música. Todas as equipes nós tínhamos. E angariar fundo, também, equipe financeira, todas as equipes patrocínio, equipe de patrocínio, divulgação. Eu não me lembro agora cada uma, né? Mas foi muito assim bonito esse trabalho, porque envolveu todos. Porque todos participavam e todos davam a sua colaboração e que, repito, eram com amor, muito amor, muita sede de Deus. E muita sede de levar Jesus para as outras pessoas.